Lula vê fracasso após seu próprio economista decretar recessão pós-eleição no Brasil. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e economista, que declarou voto em Lula no segundo turno de 2022, lançou um alerta brutal. O Brasil corre risco concreto de entrar em recessão em 2027, justamente depois da eleição presidencial. O aviso veio de alguém que ajudou a dar respaldo à volta do petista ao poder e agora descreve a situação brasileira como desastrosa. A entrevista foi publicada pela Veja em 24 de julho de 2026 e rapidamente repercutiu na Gazeta do Povo, no Infomoney. Armínio afirmou que o mercado de crédito apresenta sintomas que costumam surgir antes de períodos recessivos. Famílias estão sufocadas por contas atrasadas, empresas encontram dificuldade para renovar dívidas e o próprio governo precisa lidar com juros elevados para continuar financiando seus gastos. Foi nesse cenário que ele afirmou que o governo Lula criou o arcabouço fiscal, mas chutou o pau da barraca logo no começo. Armínio não anunciou que a recessão já começou. Ele alertou que o risco está crescendo e que 2027 pode trazer a conta pesada das decisões tomadas antes da eleição. Segundo o economista, o governo tenta sustentar despesas, benefícios e medidas populares, sem apresentar uma solução duradoura para o aumento da dívida. O resultado aparece nos juros de longo prazo, na insegurança para investir e na dificuldade cada vez maior para famílias e empresas conseguirem crédito barato. Os números mais recentes da inadimplência dão força ao alerta. Dados da Serasa Experian indicam que o Brasil chegou a 83,7 milhões de consumidores inadimplentes em junho de 2026, número equivalente a 51% da população adulta. Em maio, aproximadamente 9 milhões de empresas estavam inadimplentes, incluindo 8,6 milhões de micro e pequenos negócios. Não se trata apenas de uma discussão distante de Brasília. É dinheiro faltando no comércio, no orçamento doméstico e no caixa de quem precisa produzir e contratar. O Banco Central também registrou que o endividamento das famílias alcançou 49,8% em abril, com alta de 0,9 ponto percentual em 12 meses. A inadimplência no crédito livre chegou a 7,6% entre as famílias e a 4,1% entre as empresas. Esses dados explicam por que Armínio insiste que o crédito está emitindo sinais perigosos. Quando o consumidor já compromete uma parte enorme da renda e começa a atrasar pagamentos, o consumo perde força. Quando as empresas não conseguem refinanciar compromissos, investimentos são congelados, contratações são adiadas e negócios começam a fechar. A dívida do governo também entrou no centro da denúncia. Armínio afirmou que o Tesouro está reduzindo o prazo dos títulos porque não quer assumir compromissos de 30 anos pagando inflação mais 8% ao ano. O problema é que, ao concentrar mais vencimentos em períodos curtos, o governo precisa voltar ao mercado com maior frequência para conseguir dinheiro novo e pagar dívidas antigas. Isso aumenta o risco de rolagem e deixa as contas públicas ainda mais expostas a juros elevados. Uma análise fiscal publicada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada poucos dias antes acrescentou outro dado explosivo. Entre janeiro e junho de 2026, o déficit primário do governo central teria alcançado 92,3 bilhões de reais em valores corrigidos, contra 9,8 bilhões de reais no mesmo período anterior. A receita líquida cresceu 5,5%, mas a despesa aumentou 12,2%. Armínio reconheceu que os números de emprego e crescimento foram positivos até agora, mas afirmou que o Brasil continua sem investimento suficiente e sem ganhos fortes de produtividade. Isso significa que os resultados atuais não garantem crescimento sustentável. O governo pode manter a economia aquecida durante algum tempo com mais despesas e crédito. A comparação com Dilma Rousseff deixou o alerta ainda mais pesado. Fraga disse enxergar semelhanças com o período em que o governo aumentou gastos para buscar a reeleição e depois entregou uma economia profundamente fragilizada. Na avaliação dele, a resistência de Lula em reduzir despesas e a tentativa de negar a gravidade fiscal podem empurrar o Brasil para uma crise semelhante. O economista atribuiu a maior parcela de responsabilidade ao Executivo e ao Legislativo, embora tenha afirmado que os três poderes participam do problema.
Nesse post publicado pela Veja no X, a imagem de Armínio aparece acompanhada da frase: "O quadro é desastroso". A publicação ganhou enorme repercussão, porque resumiu uma entrevista repleta de alertas sobre endividamento, gastos públicos e juros. O perfil Terra Brasilis destacou que o mesmo economista havia votado em Lula, transformando a declaração econômica em um golpe político direto contra o presidente que ele ajudou a eleger. Nesse outro post, a reação lembrou o artigo de 2022 em que Armínio criou uma conversa imaginária com Lula. O texto foi chamado de entrevista por telepatia, mas não se tratava de uma conversa real. Era uma coluna de opinião na qual o economista imaginava Lula prometendo responsabilidade com a inflação e as contas públicas. A lembrança voltou com força porque, 4 anos depois, Armínio acusa o governo de abandonar justamente esses compromissos. Em outubro de 2022, Armínio declarou voto em Lula e aceitou conversar com integrantes do Partido dos Trabalhadores. Na época, ele dizia esperar uma condução responsável da economia. Poucos meses depois, já demonstrava medo com os rumos fiscais. Agora, em julho de 2026, a preocupação avançou para um alerta aberto de possível recessão pós-eleição. Tá chegando, Emílio. Aí. Emílio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. Ai, meu amor! Ai, meu gatinho! Por favor, ponha de novo. Ponha de novo. Percebam a toba do Armínio Fraga. Tá na mão. Não, o primeiro Emílio Fraga, eu sou economista, eu vou votar no Lula no segundo turno. Esse é um voto de convicção. Mas eu votei e não me arrependo, mas agora eu tô com medo. Ai, eu tô com medo. Olha o gatinho. Olha o gatinho. Libera. Ai, que dor. Ai, meu amor. Gatinho. Mas tá semi-arrependido. Agora, Armínio. Cara, olha o gatinho. Eu disse, pô. Aí, ó. Olha o que sobrou pra vocês, ó. Cadê? Ó a enxada aí pros gatinhos. Pega na enxada. E essa já foi usada, mano. Pega na porra da enxada. Debaixo do sol. Vai trabalhar que nós vamos pagar essa conta. Agora não adianta ficar com medinho, não, filha da mãe. Agora vem lá Armínio Fraga, Luciano Depois que eu Huck. falava que era camisinha de comunista. Enquanto Lula tenta vender segurança econômica dentro do Brasil, uma autoridade convocada para aconselhar o principal banco central do mundo afirma que as contas brasileiras seguem uma direção extremamente perigosa. Armínio passou a recomendar que as empresas assessoradas por ele preservem dinheiro em caixa e evitem novos empréstimos. Para famílias endividadas, a situação é ainda mais cruel, porque muitas não conseguem simplesmente parar de usar crédito. Elas recorrem ao empréstimo para pagar alimentação, aluguel, energia e dívidas antigas, mas encontram juros que transformam o alívio imediato em uma armadilha devastadora. A eleição presidencial terá o primeiro turno em 4 de outubro de 2026 e um eventual segundo turno em 25 de outubro. O alerta lançado agora aponta para o período seguinte. Quando os gastos eleitorais já terão sido feitos e o próximo governo precisará enfrentar a dívida, a inadimplência recorde, o crédito caro e a falta de espaço no orçamento. Armínio apoiou Lula esperando responsabilidade econômica.
Nas últimas horas, foi ele mesmo quem avisou que o Brasil pode acordar depois das urnas diante de uma recessão brutal. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final, apoie o nosso projeto e contribua financeiramente através da chave Pix que aparece na sua tela. Somos um canal independente, focado em manter você informado com a verdade. A sua contribuição nos ajuda a continuar de pé.